Olá, irmãos, Pai do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, né? E para mim é um motivo de muita alegria, né, satisfação de estudar com os irmãos um pouco, meditar da palavra de Deus, né? E eu quero falar sobre Tiago 1, 2 ao 4, né? Fala desse jeito o texto: meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejam perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Irmãos, humanamente falando, é difícil quando você cai num deserto, numa luta, numa provação, você sentir alegria, né? Humanamente falando, nós seres humanos vamos sentir tristezas. Só que é o seguinte, Cláudio, isso é difícil a gente sentir alegria no meio de provação. É possível porque o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro da gente. Se Jesus subisse para o céu, né, quando ele decretou a obra dele, falou assim: estou indo embora, não vou deixar ninguém para vocês, se vira aí. Aí eu ia falar para você, é impossível eu sentir alegria quando eu passar por luta. Não tem nenhum ser poderoso para me ajudar, né? Jesus subiu e lá em cima está Deus Pai e o Espírito Santo, então esse é difícil. Mas quando a gente invoca a pessoa bendita do Espírito Santo dentro da gente, é ele que faz essa obra. Ele faz a gente sentir alegria em meio às situações. E porque muitas das vezes nós passamos por lutas e provações, muitas das vezes Deus nos leva para o deserto, exatamente para a gente amadurecer, porque enquanto a gente está num bombom, num conforto, dentro de casa, tem dinheiro, tem emprego bom e tudo, a gente acomoda, a gente relaxa, a gente vai deitar ali no sofá e fica 2 horas na Netflix, a gente deita no sofá e vai bater papo, de repente até conversa errada, a gente deita no sofá, de repente liga lá na internet, YouTube, Instagram, e vai ver coisas que porventura até não agradam o Senhor, né? A gente acomoda, né? Então quando você passa por uma luta e tudo, o Senhor agrada, porque Ele sabe, o meu filho, a minha filha vai me buscar, porque ele está na prova, na luta, e com isso ele vai amadurecer espiritualmente, porque quando você começa a buscar o Senhor, você amadurece, né? Quando você começa a buscar o Senhor numa prova, numa luta, você adquire paciência. Eu mesmo falo sempre comigo: Cláudio, tenha paciência que Deus trabalhará na sua vida, né? Deus é fiel. Tenha paciência. Então, eu já estou trabalhando no meu consciente, eu já estou trabalhando no meu cérebro para ter paciência, né? Porque tantas vezes eu já dei soco em ponto de faca, querendo a bênção para ontem. Não adianta, quem manda é Ele, quem é Deus é Ele. Ele dá quando Ele quer, quando Ele acha que eu estou apto para receber essa bênção. Quando Ele vê que eu estou maduro para receber essa bênção. Quando Ele perceber que a gente está mudado em determinadas áreas, fulano parou de pecar nessa área, ciclano deixou o pecado nessa área tal, Ele vê que a gente está mais íntimo dele e está conseguindo largar os pecados do dia a dia, a gente vai amadurecendo, adquirindo comunhão, paciência, experiência, né, perseverança, né, porque quanto mais você busca Deus, mais você cria uma força de Deus, vindo do próprio Deus, para você perseverar. Tipo assim, eu sei em quem eu tenho crido, o apóstolo Paulo falou, né, eu sei em quem eu tenho crido, né, por mais que eu passe por luta aqui na terra, eu sei em quem eu tenho crido. Então, quando você se envolve com Deus, aí você começa a ter paciência em relação ao deserto que eu sei que está passando. Por isso as pessoas falam assim: ô fulano aí, como é que está a sua vida? Deus está no controle, Deus está no controle. Porque a pessoa começa a colocar os problemas dela no controle de Deus. Eu não vou preocupar mais não, tá nas mãos de Deus, né? Por quê? Porque você se entrega, é só Deus mesmo para resolver as suas situações. E a função de Deus
na nossa perseverança, não é nos machucar, não é ver a gente chateado, triste, com opressão, depressão. O objetivo nas provações para Deus é exatamente fazer a gente crescer na presença dele, né? Eu, por exemplo, coloquei no meu status essa semana: Senhor, para 2026, eu quero um amadurecimento espiritual, eu quero intimidade com o Senhor, né? O que o Senhor tem me dado, está dando para mim viver, sobreviver, aquele negócio todo. Então eu quero a sua presença, né? Porque tantas pessoas ricas, né, tirando as suas vidas, se matando, opressão, depressão e tudo mais, né? Então o que a gente precisa nesses últimos dias na face da terra é se encher de Deus. Então tende grande gozo quando passares por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé vai produzir uma paciência. Então não reclame, não murmure, porque não adianta, né? Eu falo por carteirinha, por experiência própria, não adianta. O negócio é glorificar a Deus, né? Eu até costumo analisar, eu gosto de analisar muito a minha vida. Outrora, turrão, homem, macho, eu não choro, é só mulher que chora. Hoje em dia, quando eu oro, né, eu louvo a Deus nas tribulações, nas lutas, eu choro, as lágrimas descem, eu se derramo na presença do Senhor. E para completar ainda, Deus me deu um sonho, né? Deus me deu um sonho que eu estava na presença dele, adorando e cantando aquela música. Eu vou cantar só um pedacinho que eu não sei, né? Adorar quando tudo parece difícil, adorar a Deus. É mais ou menos assim, né? Nos momentos difíceis. É adorar, né? Vamos rasgar o verbo, vamos adorar, vamos, né, olhar para esse sol bonito, azul. Senhor, eu te louvo por esse sol bonito, por esse céu bonito. As árvores cantando, os pássaros cantando, os animais, as frutas, né? Ultimamente eu tenho chupado muita manga, então coisa gloriosa, eu pegando a manga do pé assim, falei: Jesus, coisa linda que o Senhor fez para me alimentar, e manga tem muitos nutrientes, né, para minha saúde. Olha que coisas lindas que Deus faz. Agora, se Ele faz isso, te dá roupa, te dá trabalho, te dá saúde, te dá as coisas que você... te dá filhos, que é a herança do Senhor. Ele não vai resolver problema seu. Esse problema seu é só para amadurecer. Olha no espelho e fala: Senhor, essa prova, o que o Senhor quer comigo nessa prova? Aonde eu preciso consertar? Começa a conversar com Deus assim, rasgado, Senhor, qual é o motivo, qual é o propósito dessa luta que eu estou passando? Onde o Senhor quer me amadurecer? Começa a falar assim com Deus, porque aí Deus vai te revelar: você tem que consertar em tal e tal, tal hora. Não precisa nem de irmãos ficar falando. O próprio Espírito Santo te fala. O próprio Espírito Santo te revela: você está na prova porque não tem agradado de ti em tal área e tal, em tal área. Você viu as 7 cartas ao Apocalipse, as igrejas, né? Tenho eu contra ti que tem deixado o primeiro amor, né? Tenho eu contra ti que você não tem me buscado como antes. Tenho eu contra ti que você tem sido rico financeiramente, abastado, mas espiritualmente você é um pobre, né, desgraçado, cego e nu. Então, se você ler as 7 igrejas do Apocalipse, você vai ver o Senhor Jesus trazendo muita correção sobre a igreja. E vem falar que a nossa igreja no século 21, né, no ano de 2026, não está cheio de erro para nós consertar. Irmãos, nós temos erros para consertar. Vamos parar de preocupar um pouco as nossas lutas, vamos começar a preocupar com os erros nossos para Deus consertar, para nós consertar na presença do Senhor. Deus requer de mim, de você, consertos, você entendeu? E depois a bênção vai vir em seguida. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, preocupa em consertar seus pecados com Deus. Não preocupa em sair do deserto, não. Já pensou? Deus te tirou você do deserto antes do tempo dele, e você continuar menino na fé, você continuar imaturo na fé, aí ele vai ter te dado uma bênção no tempo errado. Para a sua bênção chegar até você e até mim, ele primeiro quer
nos trazer maturidade, fé, perseverança, resiliência, mais sede e fome dele. Ele requer isso da gente, amém? E depois as bênçãos vai começar a jorrar assim, ó. Eu costumo falar, né, irmãos? Eu tenho um carro que o Senhor me deu, já tem anos, né, que eu tenho ele, mas na época eu comprei ele 0 quilômetros. Olha para você ver, eu nunca pedi a Deus um carro. Eu nunca orei a Deus pedindo uma carteira. Deus me deu uma carteira, um carro, sem eu pedir ele. Você sabe o que isso significa? Que Deus te dá as bênçãos que você pede no joelho e até aquilo que você não pediu, mas ele sabe que é bênção para você, ele te dá também. Coisa linda, né? Eu nunca pedi para dirigir e hoje eu dirijo, né? Hoje o carro é muito importante, muito fundamental para mim. Então, Deus cuida da gente nos mínimos detalhes. E ele quer, e ele é um pai zeloso. Ele é mais zeloso do que a gente com a nossa própria vida, você entendeu? Então, vamos se derramar na presença do Senhor. Para 2026, eu quero, só um minutinho, beleza. Para 2026, eu quero um quebrantamento na sua vida. Para 2026, eu quero uma intimidade entre você para com o Criador. Em 2026, você que não é batizado com o Espírito Santo, eu quero profetizar que você venha buscar Deus de maneira tão grandiosa que você receba o Espírito Santo de Deus. Que em 2026, se você está parado de fazer a obra de Deus, que você comece a fazer a obra de Deus. Algum talento você tem, com certeza. Então, começa a agradar a Deus. A palavra fala, agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Olha que coisa linda, versículo forte. Amém? Então, que em 2026, né, portas venham a ser abertas para você, sim. Mas que você possa também aproveitar que está no deserto, numa prova, numa luta, e se enche do Espírito Santo de Deus. Não fuja do deserto. Amém? Esteja no deserto, como diz o apóstolo Paulo, tendo grande gozo de estar no deserto, sabendo que isso vai produzir paciência, sabendo que isso vai produzir um encontro pessoal entre você e Deus. Você vai crescer espiritualmente, você vai ficar assim com Jeová, né? E o resto é vitória certa, com certeza, tá bom? Um beijão, Deus abençoe e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.